Oi, gente, tudo bem com vocês? Pela milésima vez tô tentando gravar esse vídeo porque eu tô na casa da minha mãe e aqui passa muito esses carros de propaganda, sabe? Faz muito barulho na rua, então acaba atrapalhando o vídeo. Mas se vocês ouvirem as coisas, é carro que passa na rua, então relevem. Eu não gravei vídeo, eu não subi nenhum vídeo ontem. Eu acabei ficando enrolada com algumas coisas e não subi nenhum vídeo. Hoje é quinta-feira, eu tô gravando esse vídeo, eu vou subir ele ainda hoje. Então eu vou postar esse hoje e já vou colocar o outro amanhã, pra continuar seguindo o cronograma certinho do canal e vocês não ficarem sem conteúdo. É, Hoje eu vim falar com vocês um assunto sobre o filho pródigo. Quando o filho pródigo na Bíblia conta a história dele, conta a história que ele era o filho mais novo de um grande fazendeiro e que era ele mais um irmão e que ele pediu que o pai dele dividisse a herança e desse a parte dele que ele ia usufruir e viver a vida como ele achava correto. E o pai dele assim fez, já que era a vontade dele, dividiu a herança, deu para ele, ele foi embora, viveu a vida, uma vida errada, gastou todo o seu dinheiro com festa, amigos, mulheres. Só que assim, chegou uma hora que o dinheiro acabou, né? Aí a farra acabou e aí ele se viu perdido. Ele não tinha mais dinheiro, os amigos que ele tinha foram embora, porque tem disso também, né? Aqueles amigos que estão com você só na hora boa, na hora que você tem as coisas, que você tem algo a oferecer para eles. Aí os amigos foram embora e ele foi trabalhar cuidando de porcos, que foi a única coisa que ele conseguiu arrumar. E ele começou a passar fome e ele tinha vontade de comer a bolota dos porcos. E levando isso pra gente tentar encaixar na nossa vida, na vida de pessoas que de repente saem da casa do pai, né? Você vê aqui a situação que a pessoa chega, né? A chegar a querer comer comida dos porcos, a chegar, a pessoa se rebaixa em um nível quando ela sai de perto de Jesus, mas a gente tem que ter a consciência que o Pai vai estar sempre de braços abertos para nos acolher novamente. Que foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? Ele pensou: poxa vida, na casa do meu pai, até os servos têm fartura de pão. Eu vou voltar lá, vou pedir perdão para ele e vou falar que eu não sou digno de ser chamado filho dele. Então, para ele me fazer como um dos servos dele, pelo menos comida e onde morar eu vou ter. E assim ele fez, voltou para a casa do pai. O pai, como sempre o esperava, estava lá na porta da fazenda, o avistou de longe, correu para abraçar ele. E aí ele disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus empregados. Aí o pai dele falou: de forma alguma, filho, você é meu filho e você tem tudo que é meu é seu, e você tem ainda a tudo que é meu por direito, porque você é meu filho. Ele chamou os empregados, pediu que dessem um banho nele, que lhe dessem vestes novas e que colocasse novamente o anel no dedo dele, o anel que representava a honra a quem ele pertencia, representava esse pai. E assim ele fez uma grande festa, mandou matar um bicho, fez um churrasco e foi aquela alegria. E aí o outro filho ficou enciumado, né? Perguntou: pai, mas o que está acontecendo? O pai explicou: nosso filho que estava perdido foi achado. Aí ele falou que, poxa vida, pai, mas eu tô sempre aqui do lado do senhor. Eu até vou gravar um outro vídeo falando sobre esse segundo filho, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Aí ele falou: não, filho, tudo que é meu é seu, da mesma forma que é do seu irmão. E assim, é tudo de vocês. Então, a gente na casa do pai tem liberdade. Não importa se você voltou agora para casa do pai, se você tá na casa do pai por muito tempo, tudo que é dele é nosso, tudo nos pertence. Eu estava lendo um livro esses tempos atrás e eu ouvi uma história que se assemelha assim com a história do filho pródigo, que contava a história de um povoado que vivia numa ilha e era um reino, na verdade. Eles tinham o castelo do rei e eles viviam ali.
e eles serviam ao rei. Eles eram felizes, plantavam o que comiam. Muito das pessoas trabalhavam no castelo, mas não faltava comida, não faltava alimento, todo mundo era feliz e assim era o reinado. Um dia veio um viajante, porque como esse reinado ficava numa ilha, era cercado pelo mar, né? Veio um viajante com uma navegação e ele falou assim para as pessoas: Poxa, vocês gostam tanto desse rei que vocês trabalham aqui para eles, mas para vocês terem o que comer, vocês têm que trabalhar, têm que plantar. Muitos de vocês trabalham no castelo, trabalham em função dele para fazer as coisas para ele. Eu vim aqui, na verdade, para oferecer para vocês para a gente se mudar. Eu vou levar vocês comigo na minha embarcação e de onde eu venho não precisa de nada disso. Vocês não vão precisar trabalhar, vocês vão ter tudo de graça, vão ter comida de graça, vão ter festas, os homens vão ter mulheres, vocês vão ser felizes. E assim, não vão precisar sofrer como vocês sofrem aqui. Vai ser tudo melhor. E as pessoas enganadas pelo aquele viajante, pela aquela vida melhor que ele oferecia, muitas foram com ele. E o rei ficou muito chateado, tentou convencê-las a não ir, mas não, elas em busca dessa vida melhor que o viajante oferecia, elas embarcaram com ele. A ilha onde o viajante levou eles era assim um pouco distante, mas se via do reinado da ilha de onde tinha o reinado do rei, dava para ver outra ilha, mas era um distante assim que não dava para atravessar nada, tinha que ser só pelas embarcações mesmo. E esse viajante levou as pessoas. Elas chegaram lá, nos primeiros dias foi tudo como ele mostrou mesmo. Tinha muita comida, ninguém precisava trabalhar. Os homens tinham muitas mulheres e eram felizes, tinham prazer e assim. Mas isso acabou. Passou-se um tempo, o viajante mostrou quem ele realmente era, e ele era uma pessoa muito ruim e ele fez essas pessoas escravos. Então, assim, além delas não terem o que comer, elas tinham que trabalhar dia e noite para ele, construindo mais embarcações para que ele pudesse visitar outras ilhas e buscar outras pessoas. E assim, essas pessoas se vendo como escravas, só que assim, elas não tinham o que fazer, porque apesar de arrependidas de terem ido, não dava para voltar pro reinado de onde elas moravam, né? Então, só que daí o rei que ficou lá, ele ficou muito triste com isso. E assim, toda semana ele pegava uma embarcação, alguns soldados dele, e eles iam até a ilha. Quando ele chegava na ilha, ele tocava uma trombeta, porque ele não poderia pisar na ilha que não era propriedade dele. Mas ele tocava uma trombeta que, se as pessoas ouvissem, eram para voltar novamente, para ele dar uma segunda chance para as pessoas que estavam lá sofrendo. E ao ver isso, as pessoas falaram: Poxa, é o rei, ele voltou para nos buscar. E muitos já tentaram ir. A hora que o viajante viu, ele falou: Não, não vai não. Vocês lembram como era lá? Vocês sofriam tudo. Aí eles falaram: Poxa, mas aqui a gente tá pior. Aí ele veio com aquelas mesmas promessas: Não, agora vai ser tudo diferente. Eu estava pensando bem, eu fiz vocês sofrerem, mas eu não vou fazer mais. Eu vou dar novamente tudo que vocês querem. E as pessoas, novamente enganadas pelo viajante, ficaram. Ele deu alguns dias de prazer, de alimento para as pessoas, mas não demorou muito para elas voltarem a ser escravas. Mas o rei, incansavelmente, voltava toda semana. E toda semana o viajante com novas promessas e no que nunca eram realizadas, ou era realizada por dias e depois ele já voltava a fazê-los de escravo. Até que um dia eles cansaram. Aí, ao ver de longe já a embarcação chegando e começando a tocar a trombeta, eles fugiram, sem que o viajante perceberam. Aí entraram na água, nadaram até a embarcação, entraram no barco do rei e conseguiram ir embora e voltar para o reinado, que era da onde eles nunca deveriam ter saído, né? E assim, essa história também se compara muito com a do filho pródigo, porque assim, muitas vezes a gente tá na igreja, com o nosso rei, né? Mas assim, na igreja a gente tem que trabalhar. Às vezes a gente trabalha, às vezes você tem um ministério, você cuida de pessoas, você cuida de crianças, você louva, você toca, você tem as suas obrigações na igreja. E como toda vida longe de Deus ou perto de Deus, você passa por lutas, passa por problemas, mas é assim que funciona. Mas ali você sabe que você tem a proteção do rei, ele está sempre com você, ele está do seu lado.
Aí chega o viajante, que no caso é o inimigo, te oferecendo 1001 coisas para você ir para o mundo. E assim, enganado por essas vãs promessas, você acaba se desviando do caminho e indo mesmo para o mundo. E chega lá, você vê que não era nada do que ele falou. Você vê que o sofrimento é muito maior e que você não tem aonde correr, você não tem um rei que te ajude, que o que o inimigo te prometeu que você ia ter no mundo que você não tem na igreja, você não tem nada daquilo. Então, assim, e Deus está sempre à porta, Ele está sempre ali, batendo, Ele vem, te chama, mas sempre a proposta do inimigo é melhor. E você acaba ficando, você acaba ficando, e você acaba ficando. Mas assim, veja essa embarcação que o rei vem sempre atrás de você como a cruz de Jesus. É a cruz que ele morreu por nós para nos salvar e para nos tirar desse mundo de pecado, nos tirar da mão do viajante, nos tirar desse mundo onde a gente é escravo. Escravo do pecado, escravo de vícios. Então, assim, Deus está com a embarcação que é a cruz de Cristo. Ele quer que você passe pela embarcação, passe pela cruz de Cristo, deixa ali todos os seus pecados, as suas amarguras, deposite tudo ali e volte para o reino de Deus. Volte para o reinado da onde você nunca deveria ter saído. Então, que é o mesmo caso do filho pródigo que voltou para a casa do pai, que era da onde ele nunca deveria ter saído. E assim, a decisão é sua. Você tem que tomar a sua decisão. Não espere que a sua esposa venha te motivar, que seu marido venha te motivar, que seus pais venham te motivar. Não espere. Depende de você. É difícil. As coisas que estão no mundo sempre nos chamam, mas assim, a decisão para você sair das mãos do viajante é sua. O primeiro passo tem que ser seu. Venha para Cristo da forma como você está. Se você está sujo, se você está com fome, se você tem vícios, problemas, venha da forma que você está. Não espere assim, não, eu vou esperar eu parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fazer coisas erradas, depois eu vou para a igreja. Não, você não vai conseguir sozinho. Então, assim, você precisa de ajuda e precisa de um Deus que esteja ao seu lado. Então, assim, venha para a igreja como você está e aqui você vai se transformar. Acho que eu contei para vocês que eu tô na igreja do Nazareno há uns 8 anos, mais ou menos, vai fazer no final do ano. E assim, eu ouvi de algumas pessoas, quando eu fui para lá, falando da nossa igreja e de outras igrejas que de repente tem os costumes um pouco mais assim, tipo, pode usar calça, pode usar brinco. Igrejas que são mais, que tem os costumes mais, como eu posso dizer, são mais regradas assim nessa questão de costumes mesmo. E eu ouvi certa vez de uma pessoa que falou assim: você tem a vida errada? Vai lá para Nazareno. Lá eles aceitam qualquer coisa. E ouvi também falando: nossa, na sua igreja tem cada curva de rio, né? Cada pessoa que tem a vida errada, que foi para lá e tem a vida errada. Mas Jesus veio para salvar e libertar os que se haviam perdido. E ele veio para os doentes, não para os saudáveis. E a igreja não deixa de ser um hospital. Pessoas com defeito temos em todos os lugares, e as pessoas que estão ali são as que estão admitindo que mais necessitam de Deus, que mais precisam de Deus. E sim, se a gente aceita qualquer coisa, aceitamos qualquer coisa, porque é ali que Jesus vai te transformar, é ali que você vai mudar de vida. Então, venha da forma como você está. Não espere a salvação individual, Jesus está às portas. E assim, pode ser que seja uma das últimas vezes que essa embarcação vai chegar para você e vai te permitir que você volte para o reinado de Deus, para a casa do Pai. Então, não espere mais. Volte, se reconcilie com Deus, peça ajuda e você vai conseguir mudar de vida, sabe? Não se acomode nessa vida que você tem levado. Deus tem o melhor para você. Pare, pense e tome uma atitude antes que possa ser tarde, tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Desculpa, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que geralmente eu falo, mas eu queria muito falar sobre esse assunto. E assim, eu queria pedir para vocês, para quem gostou, conhece alguém que está precisando ouvir isso, compartilha o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Para que ative as notificações toda vez que eu postar vídeo, vocês possam
saber que eu postei o vídeo, tá? E é isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.